sou Karina Drummond, de Sergipe, do CBH do Rio Sergipe. E eu sou Senise Rocha, de Minas Gerais, CBH Doce. Hoje estamos recebendo aqui no hashtag Fala Comitê um baiano de Juazeiro, Walter. Seja bem-vindo. Valeu, Senise, valeu, Karina. Eu sou Walter Guerra, sou do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Salitre. Salitre. Uma das representações. Fala um pouquinho da história do Salitre, você está desde o início? Sim, cara, o Salitre é um comitê dos mais antigos da Bahia. E ele já foi o maior afluente no submédio do São Francisco. Só que hoje, decorrente de vários problemas, ele é um rio que a gente poderia chamar de intermitente ou até efêmero, porque a gente não tem hoje água correndo em grande parte do seu leito. Ele tem 333 quilômetros de extensão, mas grande parte hoje está... Ele é um rio kárstico, então ele engruna, como a gente costuma falar, e aparece lá na frente, mas boa parte está seca hoje. Mas é um rio bem legal. Eu nadei no rio, eu pesquei no rio, pulei de ponte nesse rio, e é muito triste a gente ver isso aí. Por isso que a gente fica nessa luta aí de... Tem um lado sentimental também. No passado ele era perene? Ele era perene, ele era perene. Até começar algumas intervenções de barramentos, de... Não existia nada disso de comitê naquela época, e então as coisas aconteciam antes da década de 80, não tinha nem legislação ambiental, nem no Brasil, nem no estado da Bahia. Exato. Vamos falar um pouquinho da história do comitê. E aí, essa trajetória até agora? Então, aí eu entrei no comitê já há pouco mais de 10 anos, no Salitre, e a gente ainda se incomoda com algumas coisas, tipo, eu brigo muito pela equidade, eu acho que o comitê tem que ser tripartite. E a gente hoje, por essa falta de água, a gente tem muita dificuldade de ter usuários de água. Então, a Bahia é muito ampla. Então, tem comitês onde os usuários são muito fortes. E tem comitês que você não tem muitos usuários. Isso é estranho. E o ruim é que esses poucos representantes que existem nos comitês, alguns se autorrepresentam. Então, você vê gente que é do poder público legislando sobre sociedade civil. Gente que é usuário defendendo o poder público. Então, a gente não tem a representatividade. Uma representatividade muito forte. E eu acho isso muito importante. A gente tem comitê que é composto, a diretoria, só de sociedade civil. E é complicado isso. Falta de interesse. Não, além da falta de interesse, de não ter usuário, acha que, por exemplo, se você tem um membro da diretoria do governo, por exemplo, é um comitê chapa branca. Isso não é legal. A gente tem que ter... Eu defendo muito isso, da tripartite, de você ter a representação dos três segmentos em igualdade de condições. Para mim, isso é bem importante mesmo. Em Minas, a gente tem a garantia da representação dos três segmentos na diretoria, tá? Isso seria importante. Mas, por exemplo, no fórum, alguns fóruns não segue isso também. Então, esse dever de casa tem que vir de cima, para que a gente possa replicar isso nos comitês com mais maturidade. Agora, isso em Sergipe veio também a partir da renovação. Porque aí, com a renovação, com cada nova gestão, a sociedade civil, né, o usuário, ele começou a ficar mais atento, principalmente por causa da pauta água, ela está mais evidente. Né? Eu acho que, de certa forma, a própria sociedade, dentro desse contexto. Só que você não acha também, pegando dentro de um gancho que foi muito discutido com a Bahia, que a ausência da comunicação de uma forma correta faz com que essa ausência em determinados comitês ocorra? Então, Karine, o que eu vejo que acontece na Bahia é que a gente faltava um pouquinho de conhecimento dos próprios membros, até para você poder difundir o que é que você está fazendo ali naquele comitê. Então, tinha pessoas que entravam, não, eu quero ser do comitê de bacia. Ok. E aí não sabia exatamente o que fazer ali. Quando eu entrei no comitê, meu comitê não tinha plano de bacia. E a gente achava que, se tivesse o plano, era a resolução de todos os problemas. Não, agora a gente vai ter plano. Então, antes mesmo da comunicação, da divulgação, todo mundo queria um plano. E aí o plano veio. E aí começou a ter algumas frustrações, porque a gente não tinha alguns instrumentos de gestão. Então, a gente tinha um comitê. Existem comitês na bacia, não especificamente só o Salitre, mas que não tem usuários cadastrados. Embora exista grande parte de irrigantes, grande parte de usuários de pesca, de diversos fatores, mas não tinha um cadastro. A que se atribui esse atraso no sistema?
Então, muita gente tem medo da cobrança, que ainda não foi implementada na Bahia, mas que a pessoa acha que a água é um bem gratuito, infinito, e que ele pode usar do jeito que ele bem desejar. E isso é um problema para a gente, né? Então, eu acho que a gente tem que começar com campanhas muito mais fortes de cadastramento. Se isso, a campanha não funcionar, vamos usar um pouco da força. Ó. Você é obrigado a ter uma outorga de água. Você não pode usar água do jeito que você quiser. Então, eu quero barrar água. Então, eu tenho um ditado que eu sempre falo, que é a farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente vê isso em todo lugar. Estava agora há pouco na palestra sobre transposição, e as pessoas queriam, não, a água de São Francisco é para a gente criar camarão aqui no Rio Grande do Norte. Falei, pô, mas o uso prioritário não é humano e animal? Então, essa discrepância e esse desejo de desenvolvimento pela água, que é legítimo, mas que a gente tem que ver se tem para todo mundo. A gente não pode E a Bahia vem sofrendo muito com grandes enchentes, né? Em Salvador, por exemplo, eu estive em Salvador há pouco tempo, bateu uma chuva e você não vai para local algum. E grandes alagamentos, a situação bastante, assim, gritante então, Karina, e calamidade. O que eu acho que a Bahia acontece é essa discrepância de situações. Então, a gente, tem estados da federação que são maiores do que a Bahia, mas não são tão desiguais em relação ao clima, em relação à população, em relação a todos esses fatores que influenciam. Então, na Bahia, a gente tem 4 biomas, por exemplo. A gente tem situações de muita chuva no sul e de pouquíssima, raríssima chuva no norte da Bahia. Então, a gente tem a parte do São Francisco e a parte rios cheios e rios vazios. Então, quando você vai discutir, você falou de enchentes, existem comitês de rios secos. Hoje os rios são secos. E é complicado você fazer gestão de um rio seco. E como é que eu vou fazer? As pessoas falam, vamos pedir para a agência de bacia. Que agência de bacia vai querer estar em um comitê que não vai arrecadar nada? Então, a legislação da Bahia, ela fala claramente que a água subterrânea é do Estado. E ele não abre mão de receber esse recurso da água subterrânea. Então, é uma discussão que a gente está amadurecendo, está vendo de como fazer a sustentabilidade desses comitês. Mas o fato é que, quando você tem locais com muita água, a gente tem locais com muito pouca água também. No início da entrevista, eu senti uma certa tristeza quando você falou que você chegou a nadar no rio qual você hoje faz parte. E fala um pouco sobre... Então, assim, é porque realmente é frustrante. O sentimento de apego à natureza, aos corpos hídricos, é muito forte em algumas pessoas. Em mim era muito forte. Eu nado no São Francisco todos os dias. E eu estou vendo a transformação. Mas tem tanta água. A gente está fazendo transposição, a água se perde no mar. Mas o fato é que eu faço uma canoagem no Rio São Francisco e meu caiaque às vezes atola no banco de areia, no meio do rio. E a gente fica assim, poxa, é um processo que não é normal. A gente tinha um processo de vazão de mais de 2 milhões de litros por segundo. Hoje a gente está com 1 milhão, já chegou a 500 mil litros por segundo. Então, a água que sai lá de Três Marias, lá de Minas Gerais, a gente não está conseguindo mais, nem no tempo chuvoso, ter vazões muito grandes. E a gente fica sentindo. Foi o que aconteceu com o Salitre. Saiu de um rio perene para um rio seco. O trecho que eu te falei é um rio que corre água lá que vem oriundo do São Francisco. É o inverso. O rio afluente recebe água do seu corpo, que deveria ser o seu destinatário final. Qual que é? Nosso tempo é muito escasso aqui. Tá bom. Né? A conversa é muito legal. A gente quer agradecer a sua gentileza, né? A sua história. É muito magnífico ver pessoas tão enganjadas, tão empenhadas, conhecendo, né, o que é a gestão de recursos. Os olhos dele brilham, não é? Falando sobre o comitê. E manda um abraço para a Ivete, né? Minha vizinha, minha amiga. Betinha, tamo junto sempre. Obrigado, viu? Valeu, Karina. Valeu, Sinise. Obrigada. Valeu,